sabe o que eu queria que você, se puder falar pra gente? Fala um pouquinho da janela de oportunidade, que daí a gente já começa a falar sobre tratamento depois. O que é Tá. essa tal dessa janela de oportunidade? Então vamos lá. A janela de oportunidade, ela é basicamente o seguinte: ela é o período para a gente que a gente tem o melhor benefício aí de início da terapia hormonal, tá? Que são os 10 primeiros anos da pós-menopausa, ou antes de 60 anos, naquelas mulheres que a gente não sabe quando exatamente que entrou na menopausa, tá? Então é basicamente esse o conceito. Mas até para tentar explicar um pouquinho mais. Por que é importante esse conceito, tá? Porque é basicamente o seguinte, antes do estudo do WHI, né, de 2002, basicamente acreditava-se que a terapia hormonal era uma terapia meio anti-envelhecimento, entendeu? Que era indicada para todo mundo, que prevenia risco, que reduzia risco cardiovascular em todas as mulheres, né? Então era uma coisa meio indiscriminada, as pessoas não pensavam em cada paciente, não viam exatamente se aquela paciente de fato teria um benefício ou não. Com o estudo do WHI, aí foi isso que a gente comentou, né? Então, viu-se que há os riscos mesmo da terapia hormonal e que não são todas as mulheres que se beneficiariam, mas é importante ressaltar que esse estudo, ele foi feito só com terapia hormonal oral, né? E foi ainda com estrogênio equiconjugado e medroxiprogesterona, que nem é mais um esquema que atualmente a gente usa de forma muito frequente, né? A gente tem aí vários tipos de esquemas de terapia hormonal que são muito mais utilizados dentro do nosso cenário, seja oral, seja transdérmica, do que esse esquema que eu comentei aqui agora. Então, e aí o que acontece? A gente viu que o necessário atualmente é uma abordagem mais individualizada mesmo. Então, você entende a paciente, de acordo aí, igual o Renan conversou sobre o caso dele, né? Então, você entende de fato qual é aquela necessidade daquela paciente, se ela tem alguma coisa que de fato aí vai se beneficiar de uma terapia hormonal, né? Então, por exemplo, um sintoma vasomotor, né? E se ela está apta a iniciar, seja avaliando as contraindicações e olhando também se ela está dentro dessa janela de oportunidade. Porque se a gente inicia dentro da janela de oportunidade, a gente sabe que o risco cardiovascular ele é menor, tá? Então, o estrogênio ele tem um certo efeito protetor aí do nosso endotélio, né? Então, ele tem um efeito bacana sobre as placas de ateromatose. Porém, se você inicia de forma tardia, então, depois aí de 60 anos, né, e depois de 10 anos da menopausa, viu-se que ele não tem mais, ele perde esse certo efeito protetor, né? Então, ao invés de você ter aí uma redução do risco cardiovascular, você, na verdade, pode até ter um aumento, a depender do perfil de paciente que você tiver, né, em sua frente aí. Então, é bastante importante a gente compreender de fato o que é essa janela de oportunidade e avaliar cada caso aí das nossas pacientes para ver se de fato ela vai se beneficiar ou não e se ela está dentro desse período aí de melhor benefício.